Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre esse fundo de tijolo do segmento de shopping, o HSML11, um dos poucos fundos aí desse segmento que está sendo negociado abaixo dos R$100. Temos sim outros bons fundos desse segmento de shopping, como por exemplo o XPML11, o HGBS11, temos também o MOL11, porém todos eles sendo negociados aí acima dos R$100. Somente de fundos considerado bom desse segmento, temos aí o HSML11 que é negociado no momento aqui a R$ 95,20. Será que vale a pena investir nesse fundo, especialmente aí para esse próximo ano de 2024? Será que ele vai se valorizar, assim como ele já se valorizou nesses últimos 12 meses, subindo mais de 18%? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo ele não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar melhor, entender melhor como é que esse ativo ele funciona, para que assim você possa fazer uma boa escolha, beleza? Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, e o objetivo do canal é sempre lhe ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Como eu já mencionei, o HSML11 é um fundo de tijolo do segmento aí de shopping, atualmente sendo negociado aqui a R$ 95,20. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre os 74, que foi a sua mínima, e os R$ 96,00 que foi a sua máxima. Seu dividend yield atualmente está de 9,24% e ele já pagou aqui por cada cota nesses últimos 12 meses, no acumulado em dividendos, o valor de R$ 8,80. Podemos notar também que ele está com uma valorização nesses últimos 12 meses de 18,5%. E somente nesse mês de dezembro ele está subindo aqui um pouco mais de 3,6%. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota é os R$ 94,34. Como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 95,20. Então, um pouco acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1,01, isso quer dizer que ele está aí sim com 1% de ágio, no caso 1% mais caro, porém esse valor aqui ele é mínimo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,4 bilhão de reais, conta atualmente com 57 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e tem um pouco mais de 166 mil cotistas. Podemos ver aqui também que ele tem uma liquidez média diária de 2,2 milhões de reais e se descermos mais um pouquinho aqui podemos ver que seu último rendimento pago foi de 74 centavos por cada cota. E aqui embaixo também temos o seu histórico de distribuição de dividendos desde que ele começou lá no ano de 2019 até agora esse ano de 2023. Podemos ver que ele sofreu bastante aqui durante a crise mundial de saúde no início de 2020. Início também de 2021, porém de lá para cá, nota-se que ele vem aumentando os seus rendimentos. E se fizermos o agrupamento aqui dos últimos anos, podemos ver o seu crescimento, Então isso aqui é muito importante, especialmente para fundos desse segmento, que mostra assim que anualmente eles têm conseguido aumentar o rendimento total distribuído em dividendos aos seus cotistas. Até agora, nesse ano de 2023, ele já distribuiu aqui R$ 8,10. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, considerar alguns pontos desse fundo para que possamos entender um pouquinho melhor como é que ele funciona. Primeiramente, qual é o objetivo desse fundo? Ele menciona aqui, ele fala aqui que o fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de shopping centers. Então ele faz assim a sua aquisição para posterior locação e arrendamento. Aqui podemos ver que esse fundo ele teve início lá no dia 31/7/2019. A sua gestão é feita pela HSI, gestora de fundos imobiliários. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele cobra uma taxa de administração de 1,05% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA mais 6%. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, alguns destaques do portfólio desse fundo. Podemos ver que ele é o único fundo imobiliário do segmento de shoppings, com posição majoritária em todos os ativos que atualmente ele tem. Então ele é o principal dono desses shoppings. Aqui podemos ver também que ele tem portfólio em 7 shoppings, localizado em 5 estados diferentes, totalizando assim uma área de 193 mil metros quadrados. E ele menciona aqui também que ele distribuiu o maior dividend yield dos últimos 12 meses entre os seus pares, no caso, entre fundos dos mesmos segmentos. Aqui podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de novembro. Então podemos ver que ele teve aqui uma receita total de 17,3 milhões de reais e suas despesas somaram aqui 6 milhões de reais.
nota-se que ele tem uma despesa muito alta aqui, com despesas financeiras, que é justamente os CRIs que atualmente ele está pagando. Ele é um fundo bastante alavancado. Mais adiante eu vou mostrar para vocês. Então, no final, ele teve um resultado líquido aqui de 11,5 milhões de reais, o que correspondeu a 73 centavos por cada cota. E ele distribuiu em rendimento 74 centavos por cada cota. Então, nota-se que nesse mês de novembro ele ficou aqui com resultado negativo de 1 centavo, já que ele gerou 73 centavos e distribuiu 74 centavos. Porém, podemos notar ainda que ele tem aqui um resultado acumulado de aproximadamente aqui 7,9 milhões de reais, o que corresponde a 50 centavos por cada cota que ele ainda não distribuiu para os seus cotistas. Aqui o fundo ele faz uma projeção de distribuição de rendimentos para os próximos meses, especialmente agora de janeiro de 2024 até maio de 2024. Então, o fundo ele menciona que os rendimentos ficarão entre os 73 centavos e os 76 centavos. Então, geralmente, eles ficam sempre essa mediana aqui, né? É muito provável que o fundo ele consiga aumentar os seus rendimentos já nesse próximo mês de janeiro de 2024, chegando aqui a 75 ou 76 centavos por cada cota, que é um ponto positivo. Aqui podemos ver a composição do HSML11. Somente em imóveis ele tem um valor aqui de 2,3 bilhão de reais. Ele tem aqui na renda fixa também 57 milhões de reais. E em outros tipos de ativo ele tem aqui 3,6 milhões de reais. Mas aí talvez você se questione, sim Lucas, mas você havia falado aqui no site Status Invest que ele tem em patrimônio 1,4 bilhão de reais, realmente. Porém aqui só considera o que não está alavancado. Como vocês podem ver aqui, ó, de securitização, que são exatamente a alavancagem que atualmente ele tem aqui 932 milhões de reais somente em alavancagem. O site da Status Invest ele não considera a sua alavancagem, só considera o que é realmente do fundo atualmente, que é o patrimônio aqui de 1,4 bilhão de reais, que é exatamente aqui o seu PL. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver as obrigações que o HSML11 atualmente ele tem, no caso as suas alavancagens, os CRIs que foram emitidos para que ele pudesse fazer assim aquisições de novos imóveis. Como eu mencionei, atualmente ele tem uma dívida aqui de 932 milhões de reais, então é um valor realmente bem considerável, quase 1 bilhão aí somente em dívidas. Então aqui vocês podem ver todos os CRIs que atualmente ele tem. Se for do seu interesse também, você pode acompanhar como é que está o processo de pagamento desses CRIs. É só você selecionar aqui esse código IF, que você vai ter acesso ao CRI do HSML11. Dessa maneira você pode acompanhar aí como está a programação dos próximos pagamentos de 2024 até o seu vencimento. Aqui podemos ver como é que está a sua taxa de ocupação no momento. Então o fundo ele está aqui com uma taxa de 95,5% de ocupação, o que é positivo. Então aproximadamente aí 4,5% é a sua vacância física. A vacância física é a porcentagem dos imóveis do fundo que estão desocupados e tem uma grande possibilidade dessa taxa aqui de ocupação ela aumentar nesses próximos meses, né? Especialmente aí no mês de dezembro e janeiro, já que geralmente o shopping centers ele tem um movimento maior. Aqui vocês têm um resumo de cada shopping que atualmente ele tem. Como eu mencionei, são 7 shopping centers que ele tem participação. Então aqui vocês podem ver qual é o nome do shopping, o tamanho desse shopping, a participação do HSML11 em cada um deles. Então podemos ver aqui que tem 3 que ele tem 100% de participação. Então o shopping totalmente do fundo. Podemos ver também a taxa de ocupação de cada um desses shoppings, a quantidade de lojas que atualmente tem, o número de vagas de estacionamento e o dia que esse shopping começou a funcionar. Então podemos ver aqui que o shopping mais antigo é esse daqui de Uberaba, que começou lá em 99, e o mais recente é esse daqui de Tucuruvi, de 2013. Aqui podemos ver a distribuição geográfica dos shopping centers que atualmente ele tem participação. Então podemos ver que ele tem imóveis lá no Acre, também em Maceió, na Bahia, em Minas Gerais e em São Paulo. E aqui por último ele faz um resumo, pessoal, de cada shopping que atualmente ele tem participação. Então ele vai dar assim mais alguns detalhes sobre cada um desses imóveis e também vocês podem ver aqui a imagem, né, desses shopping centers. Então se for do interesse de vocês, vocês podem vir aqui acompanhar, fazer uma leitura, né, para que vocês possam assim entender melhor como cada um desses shoppings funciona e quais as expectativas para o futuro. Então de modo geral, esse é um fundo bastante interessante. Ele tem conseguido aí aumentar os seus rendimentos nesses últimos anos, trazendo assim uma boa rentabilidade aos seus cotistas. O único ponto negativo assim, entre aspas, né, que você tem que tomar cuidado se decidir ou não investir nele é com respeito à sua alavancagem. Como eu mencionei, ele é um fundo muito alavancado,
tem uma dívida aí de aproximadamente 923 milhões de reais, então realmente é um valor muito alto e isso pode complicar no futuro a situação do fundo, né? Então o fundo aí vai ter que saber lidar com essa situação para que ele não venha assim a se prejudicar no futuro. Porém, de modo geral, ele é um fundo bastante interessante, tem uma boa gestura por detrás, imóveis muito bons, bem localizados também, e que pode trazer assim, uma boa rentabilidade ao fundo no futuro próximo. Além disso, é um dos poucos fundos desse segmento que está sendo negociado abaixo dos R$100, que possibilita assim uma boa opção de investimento. Como eu falei, o único cuidado que você tem que tomar é com respeito à sua alavancagem. Se decidir investir nesse fundo, entre aí com uma posição pequena e espere aí no decorrer do tempo o fundo ir pagando suas dívidas tranquilamente para que isso não possa assim corroer o seu investimento feito nesse fundo. Beleza? Pessoal, espero aí que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Se ajudou aí, deixe seu like e deixe seu comentário. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.